Ninguém gosta de falar sobre a morte, mas se você se preocupa como vai se dar a continuidade da tua empresa, dos teus bens, fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre planejamento sucessório. Meu nome é Winnie Martins, eu sou advogada e esse canal é para a gente tratar sobre direito imobiliário. A morte é uma das poucas certezas que a gente tem nessa vida. Mas eu não estou aqui para tratar sobre isso. Eu estou aqui para falar com você que se preocupa com o bem-estar, que você não quer ver os seus herdeiros disputando, brigando entre si sobre como vai se dar a continuidade da tua empresa e a distribuição, a divisão dos teus bens. Vamos falar de uma maneira geral sobre os custos do inventário. Eu sei que você pode estar em um canto do Brasil, eu estou em outro, mas de uma maneira geral a gente sabe que os custos do inventário são altos. Muitos não conseguem fazer o inventário justamente pela questão do imposto, do ITCMD. É um imposto devido para que haja essa transmissão do falecido para os herdeiros. Esse imposto ele tem uma tabela progressiva na maioria dos estados, podendo chegar até a 8%. Sem falar de projetos de leis que estão querendo aumentar a alíquota, a tributação desses impostos. Por incrível que pareça, o Brasil ele é um dos países que tem a menor taxação nessa questão da transmissão dos bens quando há o falecimento de alguém. Então, no inventário, a gente vai pagar esse imposto, né? E aí, dependendo do volume da tua herança, mais alto vai ser esse imposto. A gente tem os custos com os honorários do advogado, que mesmo que você faça seu inventário no cartório, vai precisar de advogado, judicial nem se fala, você sempre vai precisar de um advogado. Você vai ter as custas, sejam as custas num cartório extrajudicial, sejam as custas para a gente ter um processo judicial. As certidões, que a gente precisa fazer o levantamento de várias certidões e o registro lá no cartório de imóveis, para que a gente consiga dar ali continuidade na matrícula do imóvel que esse proprietário faleceu e passou o imóvel para os herdeiros. Então, esse planejamento sucessório, ele acontece justamente para a gente diminuir esses custos com o inventário. Então, com a criação da holding, a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, a gente consegue planejar, distribuir as cotas de cada um dentro dessa empresa. A cessão dessas cotas, ela pode ser gratuita ou onerosa, quando você vai pagar. Quando a cessão ela é onerosa, não incide imposto de transmissão, porque como se trata de uma doação, vai ter o ITCMD. E você pode estar se perguntando, mas eu já vou fazer a distribuição, né, das cotas, meus filhos já vão ter direito a algumas coisas, eu não corro risco de perder ali o comando da minha empresa, de perder o meu poder de decidir? Não, justamente quando a gente faz esse planejamento sucessório, a gente insere algumas cláusulas que vão proteger o teu patrimônio e a tua administração dos bens. Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade dos herdeiros, né, dos donatários que recebem essas cotas, eles não podem vender. A gente coloca a possibilidade desses bens, dessas cotas, não comunicarem com os cônjuges ou companheiros. A cláusula da impenhorabilidade, se por acaso esse herdeiro ele tiver alguma dívida, essas cotas não vão poder ser penhoradas. A gente pode botar a cláusula sobre reversão. Imagina que um desses herdeiros falece primeiro. A gente não vai precisar abrir um inventário, automaticamente as cotas deles voltam para o administrador. Muito importante ter um advogado para fazer esse planejamento sucessório, porque não pode deixar passar cláusulas como a administração permanente, para que você não perca os poderes de administração, os poderes de decisão da empresa. É possível ter um acordo entre sócios. Nesse acordo a gente vai ter coisas mais detalhadas, mais pessoais, que a gente quer que fique bem delimitado como vai ser a distribuição de lucros em caso de encerramento da empresa, quem vai decidir sobre venda, sobre locação, não delimitar detalhes se eu quero que o filho tal ele receba um certo valor para terminar a faculdade, enfim, coisas mais específicas que você tenha essa preocupação que tenha nesse planejamento. Um bom advogado certamente vai fazer esse planejamento alinhando todas essas tuas preocupações, protegendo a tua empresa, protegendo a continuidade da tua empresa, a continuidade dos teus bens. Se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para você, compartilhe com alguém que já comentou com você, que pensa em fazer esse planejamento sucessório. Curta esse vídeo.
Se inscreve aqui no canal para continuar nos acompanhando.